Mas então vamos nos apresentar, né? Porque nunca se sabe, tem uma pessoa nova vendo. O meu nome é Yuri. O meu é Carlos. E a gente apresenta aqui do Vinil Riscado, certo? Uma vez a cada 2 semanas, algo assim, a gente vai, a princípio, falar sobre um lançamento ou relançamento que aconteceu assim por essa época e notícias, coisas que estão acontecendo no mundo da música, ok? Lançamento de música, Exato. né? Vai que um dia a gente fale de lançamento de filme, não sei, mas aí seria outra coisa, né? Seria o tipo, como é que é o... DVD riscado. Não, como é que era, tipo, era filme, né? O filme de... Isso. Filme Mas não riscado era feito de mesmo. vinil também, o VHS? Não era um tipo de vinil ou tô viajando? É uma fita magnética, né? VHS era magnético, mas como É. cassete, né? Não, mas Uhum. beleza. Cassete riscado. Cassete riscado. E quais são os assuntos dessa noite? Pelo menos o assunto. Não vamos falar das notícias, vamos falar do assunto mote, né? Isso. Essa semana a gente teve o lançamento muito aguardado, dá para se dizer, do novo disco da Lorde, o Virgin. Eu não cheguei a ver quando que ela anunciou esse disco. Tu chegou a ver? Ou se foi uma coisa meio surpresa? Não Se já foi estava surpresa, sendo... não. Não foi surpresa que eu lembro de lançar single, assim, meses Uhum, antes. uhum. E eu lembro do. Então eu acho que só não estava sendo muito comentado, porque não tinha... Até tu comentar, tipo, vai ter o disco da Lorde daqui, sei lá, 2 semanas. Não tinha passado pelo meu radar esses Eu, singles dela. eu ia te perguntar isso. Porque do jeito que tu falasse, muito aguardado, eu pensei, nossa, então na bolha do Carlos o pessoal estava falando do disco novo da Lorde, mas não é o caso. Não, eu acho que muito aguardado porque ela é aquele artista que tem hiatos longos, né, entre Sim, discos. sim, sim. Tipo, eu acho que é Esse é o, consistentemente 4 anos, né? esse é o quarto disco dela, né? O Pure Heroine é de 2013, o Melodrama é 2017, o Solar Solar Power Power, 2021 e 2025 agora o Virgin. Então, consistentemente 4 anos. consistente, ok. Tipo a respiração, né? 4, 4, 4, 4, 4. Ok. Uh, eu lembro de sair na mídia algo sobre a capa do disco, né? Que tecnicamente, né, ela está nua, né, na capa, que é algo, inclusive, que aconteceu no Solar Power. Eu não sei Sim, que também... qual é a capa que está rodando aí, mas eu sei que eles deram uma censurada, porque parecia que ela estava nua. eu até achei curioso essa semana, que para me preparar para o episódio, eu ouvi bastante os discos dela, e achei engraçado porque tem a versão original, que tem aquele ângulo assim, né, tipo, mais revelador, e tem um que tem tipo um flare, tem um sun flare assim, tipo, bem na região, assim, tipo Tá. uma luzinha. Como vocês devem estar vendo aí na tela, né, tem uma versão mais mais santinha que a outra. Então, digamos, não é a primeira vez que ela quer aparecer nua na capa do disco. Já estava com essa vontade, assim. E daí ela arranjou Latente. outro jeito de aparecer nua, né? E eu, eu não sei se isso chegou em ti, mas eu estava vendo, eu acredito que um post no Reddit que eles estavam falando sobre essa radiografia Uhum. e as partes brancas ali no meio são fezes. E aparentemente as pessoas confirmaram com médicos. De fato, é Aham. ali a região onde estariam as fezes. Aham. Mas ela não fez cocô antes de De bater a fazer a radiografia radiografia. para capa. Então, tá vendo também o cocô da Lorde. Aham. Tá, tá tudo aí. Não tinha feito essa pensata assim, não tinha refletido sobre o cocô da Lorde. Justamente. Mas então vamos fazer um flashback, assim. Uhum. Como é que você ficou sabendo da Lorde em primeiro lugar? Como é que surgiu?
Olha, eu acho que a Lorde, ela tem a cara de música que toca no Fantástico. Então eu tenho muito a impressão de ter uma matéria do Fantástico falando sobre a nova garota neozelandesa que está fazendo sucesso, e era com a música Royals, né? Bom, Que era, tipo, estourou assim absurdamente, e tipo, aquele período ali 2013, 2014, ela dominou assim com essa música. E a ponto de se tornar muito chato, tipo, uma música muito maçante, porque na rádio, qualquer rádio, assim, tu botava, era essa música o tempo inteiro, tipo, é o tipo de música que meu pai conhece, se tornou um uau, hit, assim, que estourou bolhas, e eu acho que é realmente, não dá para dizer que a Lorde é uma one hit wonder, mas com certeza, tipo, acho que é a única música dela que é universalmente conhecida. one hitaço Wonder. É, tipo isso, é. É. Ahn, curioso ouvir isso de ti, porque eu estava pensando em uma conversa que a gente uma vez teve sobre a Lady Gaga, né? E Uhum. como é que tu fosse saber da Lady Gaga e na tua história de vida a Lady Gaga chegou em um ponto em que tu ainda estavas muito suscetível à música pop, estava Uhum. abertíssimo, Uhum. né? Pela questão de idade, pela questão de Isso, momento de vida, assim. Então isso, foi um momento onde fez muito sentido para mim aquilo, e uma música que eu fui de acordo com o tempo, tipo, exato. foi É. E daí, pela nossa diferença de idade, quanto tempo? 5 anos? É, 5 anos, é. 7. 5, 4, quase 5. Tu é de 88, eu sou de 95, Yuri, são 7 anos. É que tu é mais o finzinho de 88 e eu sou do meio de 95. Então, para ser É, justo, são 6 6, anos e 6 meses, assim. meia, Meio... meia, 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 meia. Mas então, eu estava pensando que em 2009, não, 2008, né, que a Gaga, ou 2007, Acho que o The Fame é de 2008 e o The Fame tá, Monster é 2009. Acho que é isso. ah, naquela época em que a Lady Gaga surgiu, então, 2008, eu não estava mais no campo gravitacional da música pop, mas eu ainda estava rondando o campo Uhum, gravitacional. Então, eu ainda via as pessoas falando sobre isso. Então, o que eu fiz na época, obviamente, eu recusei a Lady Gaga. Eu não vou ouvir isso. Mas eu uhum, estava ciente. Quando a Lorde surgiu, eu já nem estava nesse ponto. Eu estava no ponto de que eu nem ouvia falar sobre essa criatura. Eu só fui saber que isso existia, que ela existia, que esse Royals existia, uhum. quando o meu amigo Ivan, da Rússia, fez comentário sobre isso. Eu, Sim. ok. E, de novo, como é de praxe para mim, eu não ouvi, porque eu não tinha o mínimo interesse em saber o que Uhum, estava acontecendo. Então, eu acho que eu devo ter ouvido Royals umas 2, 3 vezes na minha vida. uhum, Eu nem lembro como é que é. Uh, Tu não revisitou nos últimos dias para. eu revisitei, e isso conta o revisitar. Uhum, Eu ouvi uma vez, aí depois eu ouvi outra quando eu ouvi o disco inteiro, aí essa semana eu ouvi outra. uhum, Mas, e isso já é spoiler do que eu acho do disco, absolutamente nada, excetuando algumas músicas do Melodrama, que eu acho que eu e tu concordamos que é o grande momento. uhum, uhum, Ali tem músicas que eu gosto, de fato. E uma coisa que eu não lembro é como eu fui de não sei nem quem é essa mulher, do primeiro disco, ao segundo disco eu comprar em CD. Eu não lembro como é que se deu isso.
E eu comprei sem ter ouvido o primeiro. Eu acho que é uma questão de bolha, assim, porque eu acho que no primeiro disco ela estava naquela bolha pop de estourada, assim, de como eu falei, né? Passar no Fantástico, de estar tocando nas rádios, de estar. E eu acho que no Melodrama ela conquistou um público um pouco mais audiófilo, tipo, essa coisa de provavelmente estar mais figurar nas listas de melhores discos. Desculpa? Mais respeitada. Teve mais sim, respeito. sim. Eu acho que ela, tipo, é um disco mais refinado, assim, um disco mais que tem esse respeito mesmo, né, desse público que não necessariamente está ouvindo o que está tocando na rádio. E um disco mais melancólico também, né? Um disco, às vezes, bem dramático, inclusive, que não é ruim, eu gosto eu gosto do drama, do melodrama. E eu estava pensando também em relação a essa coisa com a Lady Gaga, em outro aspecto completamente diferente, que é tanto a Lorde quanto a Lana Del Rey. Eu não lembro quando é que a Lana começou também, mas final dos anos 2000. 2012, por aí, eu lembro. Pelo menos que eu começou a surgir no meu radar. Porque ela tem outras coisas antes, mas ninguém conhecia. São meio que meio escondidas embaixo do tapete. Ela até era outro nome, até nem era outra. Tem no Spotify. Eu lembro quando a gente viu alguma temporada de RuPaul's Drag Race, elas tinham que gravar alguma música, e o instrutor disse que era para ele, eu não sei se era Bob the Drag Queen, soar como, eu não sei se era como a Lorde ou como a Lana, que era uma coisa meio, nem queria estar aqui cantando. Assim. Essa coisa meio cool girl, assim, né? Tipo, eu sou muito legal para ser popstar. Tipo, tem essa energia blasé, assim, de... Isso. E daí ele falou, eu detesto essa Lorde ou a Lana. Aí o cara ficou meio... E daí eu contrasto isso, né, do vocal blasé, da apresentação blasé, com a Lady Gaga. A Lady Gaga canta com uma vontade. Sim. Pensa no refrão de Shallow, né? I'm at the deep end. É uma coisa que eu, sendo bem honesto, assim, contrastando as duas, é uma coisa que eu admiro mais. Tipo, eu tava ouvindo e pensando, tipo, eu gosto dessa coisa mais... Que não tenta se... Tipo, não que eu esteja tentando criticar a Lorde por isso, assim, mas parece que tenta justificar, assim, sabe, a sua fama, assim, porque eu acho que a Lady Gaga é mais... meio que não tem que pedir permissão por isso, assim, sabe, não tem que se justificar. Eu achei que tu ias falar o contrário, porque eu lembro de uma vez nós falamos sobre aquela música A Song for You, que tem o Carpenters, mas é do Leon Russell. E eu acho que você tinha falado que você prefere a versão do Leon Russell, na qual ele desafina e para qual a voz dele realmente não era para aquilo, né? Sim. Mas você prefere essa crueza, né? Mas aí eu acho que é justamente porque não é uma pessoa que está tentando esconder algo ou fazer algo que não é. Ele é aquilo ali, sabe? Ele não tem a capacidade vocal, mas ele está botando a emoção. Hoje eu estava ouvindo, por exemplo, é bem diferente, mas, por exemplo, Whitney Houston, assim. E, sabe, é aquela coisa da diva, assim, sabe? Tu sente aquela emoção e é diferente, é outra energia. Essa coisa e a assim Lady Gaga também estaria nessa escola. Sim, essa escola das divas. E eu acho... É uma coisa que eu admiro, principalmente na música pop, essa coisa da figura que é maior que a vida, assim, que tem essa aura, que tem essa mitologia. É uma coisa que eu acho interessante na música pop. E essa coisa da cool girl, assim, que é essa coisa meio que para ser relacionável, assim, uma coisa mais acessível, eu acho que fica uma espécie de... Eu acho que fica mais
plástico, mais falso, porque tu sabe que ela não é acessível, tu sabe que ela é uma pessoa que tá em outro patamar, que tá vivendo uma vida que não é acessível. Eu acho que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com influencers, com pessoas tipo, que a gente consome pela internet, que tenta vestir essa máscara assim de relatabilidade, assim, tipo, eu sou eu vivo a mesma vida que vocês, eu tenho os mesmos problemas. E não, essa pessoa está vivendo uma outra vida, tendo outros problemas. Sim. Tudo bem, sabe? Faz parte. Curioso tu falares desse jogo de aparências, porque eu vi que a Lorde disse que quando estava fazendo esse disco, ela olhou muito para fotos de pessoas que pareciam como se, nas fotos assim de imprensa, elas estivessem vestindo suas próprias roupas. Ela citou o George Michael, a Sinead O'Connor, Patti Smith, Phil Collins, Tom York e PJ Harvey. Isso é uma coisa que, apesar de que, assim, quase todas as regras que eu dito, eu mesmo não as sigo. Tem alguma exceção. Mas muito me desagrada essa coisa da era. Nessa era, eu só vou vestir roupas, sei lá, platinadas. Isso seria nos anos 2000, né? Isso teria... mas então, nossa, nessa era... Se bem que eu não sei se é só nessa era, né? Eu só vou vestir roupas que parecem que, nossa, eu acordei assim. E eu vejo, eu ouço, desde o Royals, né? O Royals é também uma coisa de, nossa, nós não somos como eles. Nós somos outra coisa, né? Mas, de novo, eu estou completamente à parte do que está acontecendo na música pop, mas eu ouvindo esse disco, eu ouvi 2 vezes e para mim é como se fosse nada. Tudo aquilo, quase tudo era absolutamente nada. Então, ela não é outro, ela é a mesma coisa. Para mim, não... Isso é, de novo, só uma imagem. Ela não está à parte. Sim. Ela é... Ela tenta, tipo... É como se fosse um produto embalado para ser vendido como aquilo que é acessível e como aquilo que é, tipo, eu vivo a mesma vida que vocês. Mas ela ainda faz parte de uma indústria, ainda faz parte dessa máquina, e na qual ela não estaria participando se não, né, vendesse um pouquinho da sua alma, sabe? Eu tenho certeza que existem níveis, assim, sabe, de pessoas e níveis de popstar e níveis de estar dentro desse universo. Mas eu acho um pouco presunçoso, assim, sabe? Essa coisa de tentar se vender como uma pessoa normal, uma pessoa do dia a dia. Mas eu acho que tem coisas válidas, assim, sabe? Tem coisas no disco que eu acho super interessante da gente comentar, e tem coisas que eu acho bem pontuais, assim, coisas que eu fui ouvindo e pensando, sabe? Não, até pela questão, tipo, já entrando um pouco que eu acho que é uma artista que fala muito da própria vida, então eu acho que acaba tendo que falar um pouco da biografia, que ela é uma dessas pessoas que começa muito cedo. Tipo, ela desde os 12 anos já estava tocando com banda, assim, e Royals ela lançou, acho que com 16, né? Então... Penso sobre a questão do disco, e que eu acho que tem a ver com a questão disso dela ser uma artista que começou muito jovem, essa questão que a gente vê, por exemplo, em artistas como os artistas da Disney, assim, da Nickelodeon e Justin Bieber, assim, pessoas que entram muito cedo nesse universo, e acaba sendo algo bastante danoso, assim, sabe? A gente vê várias pessoas comentando, assim, sobre como é difícil crescer nesse ambiente. É um ambiente extremamente tóxico e predatório, assim, E tem uma coisa que eu li uma vez, que é essas
psicologias de boteco, assim, mas falando de que a pessoa, ela, quando ela fica muito famosa, é como se ela parasse de crescer na idade que ela ganhou a fama, e faz sentido, porque a partir desse momento ela para de ter as responsabilidades de uma pessoa normal, assim, em alguns aspectos, né? Ela para de ter essa vida que tem as cobranças da vida normal, assim. E eu acho isso muito doido, ainda mais para uma pessoa que entra nisso tão jovem, né? Tipo, várias coisas que uma pessoa comum, entre aspas, vive, ela não viveu, ela vive numa bolha, assim, né? Então é algo muito doido e que eu correlaciono muito com um livro que eu li ano passado, que se chama... deixa eu só confirmar o nome em português. Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy, que ela era uma atriz que fazia uma série infanto-juvenil, assim, a iCarly, e ela conta nesse livro sobre toda a vida dela, desde a infância até a adolescência, e toda essa relação dela com a mãe dela, e eu acho que ele ilustra muito, assim, como que é essa vida nesse universo de realmente ganhar fama muito jovem e tal, então é algo bastante assustador, assim, que eu correlaciono com vários momentos várias faixas, assim, do disco e momentos que ela fala de relacionamento com a mãe, de até coisas relacionadas ao próprio corpo, assim, de autoimagem e tal. Então, são coisas que eu fiquei pensando enquanto eu ouvia, fiz essa correlação. Ela fala do MDMA, né? Qual é o negócio? Ela de fato se expõe, né? Bastante. Mas aí ela faz umas presepadas, assim, tipo, na faixa inicial já tem uma coisa, assim, um orgasmo, né, que ela tenta... Parece, assim, uma coisa bem das peripécias da juventude, assim, sabe? Desse momento da vida que eu acho que é mais da pessoa que está nesses meados dos 20 anos, assim, sabe? A pessoa que já está tendo o coração partido e curtindo a vida, mas ao mesmo tempo, tipo, não é mais nem tão jovem, mas nem tão adulto. Mas parece que teve uma regressão, assim, porque parecia no melodrama que, ok, ela já talvez não seja mais uma, né? Uma adolescente. Como diz um amigo meu, uma senhorita desmiolada. É algo mais, mas aí agora é algo de novo. Eu não sei por quê. Sim, parece a vida... É uma vida mais droguinha, assim, né? Uma vida mais de festa e droguinhas. Não é é um disco que não me pinta uma pessoa saudável, sendo bem honesto, assim, uma pessoa que está vivendo uma vida regrada e bem pensada, sabe? Eu acho que não sei, tem um ar de desespero, assim, não sei, sabe? Essa coisa de autoafirmação, quando a pessoa tem que se autoafirmar demais, sabe? Eu acho que tem um ar de desespero, assim, quando a pessoa precisa falar, tipo, eu me sou o suficiente, e fica gritando muito isso. Eu tava pensando exatamente nisso, não sei se tu já viu esse meme de um quadro, assim, para tu colocares na sala, I am enough, eu sou... Opa! Deu... Oi? A tua... Que legal, a tua imagem agora ficou... Deu uma leve glitchizada, assim, agora voltou. Voltou? Voltou. Eu não sei se tu já viu aquele quadrinho, acho que virou um meme isso, eu sou suficiente. Aí você vai pagar não sei quantos dólares para as pessoas saberem que você está tendo problemas de autoestima, né? Sim, exatamente. Coloca lá. Porque quem... aquela coisa, tipo, de... Não fala. Sim, tipo...
é aquela pessoa que fica botando muito nos stories, assim, tipo, olha como minha vida é boa, é de superação, é a pessoa mais fodida. Que a pessoa que tá, tipo, olha como eu tô feliz. A pessoa que realmente tá feliz, a pessoa que realmente é suficiente, ela tá culpada sendo feliz, sendo suficiente. Ela não precisa ficar se autoafirmando, né? Precisamente. Eu não sei se tu queres falar mais sobre as faixas, porque o que eu vou falar vai para outro lado. Então talvez seja legal. Mas tu fez anotações assim sobre faixa a faixa ou tu quer falar do disco como um todo? Eu fiz anotação faixa a faixa, mas foi pouquíssima coisa, assim, só para falar, por exemplo, Clear Blue, tem uma parte lá que tem um arranjo legal que é só com a voz, aí quando ela canta, tem uma coisa por trás também, daí a voz fica multifacetada. Legal. E que eu gostei da última faixa, talvez foi a única que eu gostei. Mas o que aconteceu, por isso que eu estou falando que leva para um outro lado, o que aconteceu e o que tem acontecido e que vai linkar com algo das notícias é que eu senti definitivamente que eu estava com uma estafa musical. Assim, eu ouço discos novos o tempo inteiro, né? Eu tenho notado, né, o quanto que a música também pode ser um vício, né? Que você preenche os momentos vazios ouvindo música. Mas não é muito isso, sabe? É principalmente a coisa que eu tenho, eu fico meio incomodado ultimamente se não tem, assim, outros discos para ouvir. Aí eu vou ouvindo, e eu mais ouço esses discos novos, às vezes, do que ouvir as músicas que eu já conheço. E isso estava criando uma estafa musical a ponto de que eu estava ouvindo por trabalho. Assim, eu estou ouvindo porque eu preciso, mas eu não estou tendo o mínimo prazer com isso. Ajudou muito eu ter ouvido a última gravação ao vivo do John Coltrane na época de Free Jazz. Free Jazz, para mim, é uma tortura muito maior do que Harsh Noise. Porque no Harsh Noise eu posso encontrar uma textura ali, alguma coisa. Free Jazz, para mim, não dá. E eu ouvi aquele disco inteiro e eu sentia a vida saindo. E daí o que aconteceu? E que o negócio da Lorde foi total nessa, né? Como eu te disse, esse disco para mim foi nada. É como se viesse uma água assim pelo meu ouvido. Eu sei que esteve ali, a água esteve aqui por um momento, mas ela saiu completamente. Isso vem de eu ouvir muita coisa que eu não gosto, né? Então, por isso que eu digo, se tu tens coisas para falar sobre a faixa, fale, porque isso vai para outro lado, né? Esse meu negócio da estafa auditiva, que, enfim, tem alguma faixa assim que tu queres ressaltar ou algo em geral do disco? Então, como eu estava comentando no início, existe essa questão da autoafirmação, que é bem presente, assim, de ser autossuficiente, de uma questão também desse estágio meio limítrofe, né, entre esse período da insegurança da adolescência, dessa inexperiência. E como tu enxergas esse disco na discografia dela? Porque tu estavas ouvindo, né, o contexto. Então, como tu comentou no começo, é estranho pensar esse disco no todo, porque realmente parece um disco mais
tipo, de início, assim, sabe? Até a própria questão instrumental, tipo, parece um disco mais mal acabado, assim, um disco mais cru. Tipo, não sinto um refinamento, não sinto um disco, assim, que foi feito durante um longo período. Parece um disco, assim, que foi meio feito meio que às pressas, não sei explicar. É porque parece um disco sem realmente um pensamento profundo por detrás, sabe? Eu acho que esse é um pouco uma coisa que pega em artistas que levam longos períodos para lançar. Tu fica esperando mais, sabe? Tu fica esperando, tipo, nossa, ele teve todo esse tempo para fazer isso. Mas pensando no contexto do todo da discografia da Lorde, eu acho ele estranho. Como tu comentou, o Melodrama é um disco mais maduro, um disco mais bem resolvido, assim, de uma pessoa mais bem resolvida. Enquanto tu estás falando ali, eu estou olhando aqui e eu estou vendo que aparentemente o primeiro dela, o Pure Heroine, vendeu mais de 6 milhões de cópias. Uhum. Ao passo que o Melodrama não chegou nem a 1. Então acho que temos aí um motivo para ela retroceder. Sim. Talvez. Mas tu diz, tipo, de tentar fazer uma música mais vendável? Isso. De tentar ser estúpida, né? O que vende. Porque, né? E a gente não tem muitas informações sobre o... Deixa eu ver aqui. As posições, né? Mas aparentemente foi bem o Solar Power também. Esse agora deve ir super bem. Deixa eu ver aqui a posição nos Estados Unidos não foi quinta posição. Enfim, dando uma olhada na vendagem, né? Algo que justifique isso. E uma coisa que eu fiquei me perguntando foi o que o David Bowie quis dizer quando ele falou que ela seria o futuro da música pop, né? O que é isso? Será o blasé? Não sei. Então, O que ali ele lançou a braba? lançou a pedrada e foi embora. Fiquem com esse pensamento. Galera, só digo isso e nada mais. Bye. Mas eu entendo em algum nível isso, porque é realmente uma abordagem diferente de música pop, né? Essa coisa blasé. Eu acho que, tipo, nesse período ali, 2013, 2012, 2014, era diferente isso, esse modo, né, de criar. Porque eu acho que justamente dá essa sensação de ser algo acessível. Porque eu acho que com a internet, era como se qualquer garota ou garoto que fizesse uma música e botasse na internet, a pessoa poderia se tornar também, sabe, dar essa falsa sensação de que é acessível para todo mundo. Acho que é isso, viu? Acho que tu matasse essa democracia. Matei o David Bowie. Tu matasse uma pseudo-democratização, né, que qualquer um poderia ser. Ok. Sim. Tu gostasse do disco ao todo? Então, gostar é uma palavra muito forte. Eu tenho um problema com a Lorde, que eu acho que perpassa toda a discografia, até o próprio Melodrama, que é uma artista que ela tem melodias muito pouco memoráveis para mim. Tipo, ela tem um estilo de cantar que é muito mais falado, assim, é muito mais arrastado. Então, tipo, as melodias, elas não são cantáveis, assim, não são memoráveis. Então, é uma coisa que me incomoda. Uma coisa que me incomoda muito no Pure Heroine, no primeiro disco, é a questão do instrumental, assim, sabe? Eu acho o instrumental muito não inspirado. Eu comparo muito ela
como, tipo, acho que é um artista que a gente não comentou e que eu acho que faria todo sentido a gente ter falado sobre, que é a Billie Eilish, que é uma artista que eu acho que é praticamente da mesma escola, assim, tipo, de artista que, deixa eu explicar, essa artista jovem que ganha uma projeção e que todo mundo fica acompanhando com muita curiosidade, qual que vai ser o próximo passo dela, assim. E eu acho que a Billie Eilish, ela tem um desenvolvimento enquanto artista que eu acho muito mais admirável do que a Lorde, assim. De questão vocal, questão lírica, questão instrumental, de escolhas criativas, assim, eu acho a Billie Eilish muito mais completa enquanto artista. Não que seja uma competição, não que seja assim, tipo, qual que é melhor e qual que é pior, mas eu acho ela muito... A Billie falar, Eilish desculpa. tem, assim, um borogodozinho, sabe? Ela tem uma Sim, coisa. sim. A Tem a Billie Eilish, ela tem produção melodia. muito boa, né? Tem umas coisas Sim, estranhezas, assim. O que é isso? sim, ela tem uma personalidade que é mais cativante ao ouvir, assim, sabe? Eu acho que a Lorde, ela tem uma espécie de crise de identidade que parece que não me diz muita coisa, sabe? E esse disco, pensando é a questão puramente sonora, assim, sem entrar em letras, sem entrar em nada, é um disco que eu acho muito fraco, assim, muito solto, assim, sabe? Muito, tipo, Justamente. nada ali é interessante, é diferente, assim, nossa, essa é uma coisa que eu nunca ouvi. Tipo, eu acho que é a What Was That, que eu acho que até foi um dos singles, que ela Uhum. tem, tipo, uns sintetizadores, assim, que são tão feios, é um som tão, tipo, e não é feio, tipo, naquela coisa No bom sentido. hyperpop, assim, tipo uma coisa meio Charlie XCX, assim, que tem aquela coisa meio louquinha, assim, uma coisa meio caótica, aquela coisa assim que tu sente, assim, que tem essa Sim, sim. intencionalidade ali. É uma coisa meio feia mesmo, só assim, tipo, parece que eles pegaram um preset, assim, de teclado meio feio e botaram. Então, eu acho que falta um pouco de ouvido na Lorde, um pouco desse dessa sensibilidade que eu acho que a Billie Eilish tem bastante, assim, ela tem uma Eu estética tô, que eu acho muito interessante. eu tô lembrando agora que, há muitos anos atrás, eu li aquele livro sobre o Jeff Bezos, dono de tudo, uma coisa assim, né? Uma A loja biografia de dele. tudo, não é? Ok, esse, a loja de tudo. E tem um momento que alguém fala que eles iam fazer uma viagem longa de carro, aí eles pediram pro Jeff Bezos comprar uns CDs para eles ouvirem na viagem. Uhum, Aí ele comprou, né, sei lá, $50 em música. Ele não sabia o que ele estava uhum, comprando. Ele pegou uhum, quais são os mais vendidos. Pá, 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 pá. Música. É o que eu sinto com esse disco. Me vê 10 músicas. uhum, Tó. Absolutamente nada. Não é ruim, porque não tem a uhum, personalidade de ser ruim. uhum. É. Ouve música, ouve sons. Sim. Constato que é Tipo, verdade. eu acho até um pouco triste, assim, porque eu vejo, acho que até diferente de ti, eu vejo um potencial, sabe? Por exemplo, eu vejo letras, assim, que tem algo interessante, parece que ela tem alguma coisa a dizer, sabe? Não é uma pessoa que é completamente, sabe, que é algo que foi feito no laboratório por 10 compositores juntos, pensando, tipo, essa aqui vai Mas viralizar no não TikToks. foi. Vamos ver aqui o tracklist. Será? Nossa, agora eu vou ser pego de calças curtas, Será? vamos ver. Uhul. Tem umas com muita É? gente. Tem umas com muita gente. Deixa eu te passar aqui o Wikipedia mesmo, ó. Tô colocando aqui no. Tá. No Opa, chat? não foi direito. Tu tá mandando onde? Ah, tá no. Deixa eu, na verdade, deixa eu Tu, apresentar aqui. Acho que dá para tu apresentar. consegue? Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Compartilhar aqui, ó. Deu para Show. ver? Tá. Tu tem que botar na. Deixa eu botar no layout aqui só um pouquinho. Pronto. Colocou? É. Uhum.
como você vê aqui, essa Sim. aqui, essa 10 mesmo foi É. saladinha de fruta, 6. Curiosamente, não são necessariamente os singles, né? Porque What Was That foi single. Man of the Year, pelo jeito, né? Uhum. Eu não sei também se é a questão não só não que eu esteja tentando justificar, mas Sim. também não só a questão lírica, mas a questão tipo de melodia, assim, né? De questão porque E esse negócio é uma máfia, né? Tu tens que incluir o nome do produtor, tem que incluir o nome de, sei lá, de quem trabalha no teu casting, sei lá. Eu não sei muito bem como é que funciona isso, mas eu acho que é uma máfia. Por isso que uhum, você tem 20 nomes numa música. O que é isso? uhum, uhum. Mas tu estavas falando que tu vês um potencial e poderia ser algo melhor, mas por algum Sim, motivo. eu não como eu estava falando, assim, apesar de ter mais colherzinhas nessa sopa, tipo, eu não acho que é uma pessoa que faz algo que é puramente sem uma verdade por trás, assim. Não acho que seja uma cantora indie, assim, que, né, uma Não, singer-songwriter, mas não, eu você acho que está tem certo. O fato uma... de ela se expor, Uhum, isso é. Ao se expor, ela está falando dela. Então, teoricamente, é ela. uhum. Só ela é ela, né? Então, existe algo único aí, mas não sei o que ela está fazendo, não sei se está dando certo, né? Ah, boa sorte, querida. Não, e só para finalizar, assim, tipo, a única que eu gostei, tipo, quer dizer, tem algumas que eu achei interessantes, mas a única que eu achei realmente, assim, tipo, o instrumental legal foi eu acho que é Ishiko Tsimi, que é a que tu mostrou ali, que é a que tinha mais compositores. Foi essa. Essa Essa eu achei, foi tipo, a tua favorita? tipo, ela tem, tipo, umas duas linhas melódicas, assim, que eu acho muito parecidas com outras músicas. Ela tem uma coisa meio, eu acho que ela tem uma vibe, assim, meio anos 2000, assim, uma coisa meio TLC. Tem uma vibezinha, assim, que eu acho interessante. Eu estou procurando aqui de novo, né? O negócio das views do Spotify. Dos. Olha, nem tanto, viu? Excetuando os singles, assim, gente que ouviu o disco inteiro, Sim, não é tanto. sim, sim. É. É, É o público pop, né? Não vai ouvir os discos, né? Vai ouvir os singles. sim. Ah, mas então acho que isso encerra a nossa Lorde no Paredão aqui. Ah, e, enfim, falarmos, é sempre a minha parte favorita, de falar das coisas que têm acontecido Uhum. por aí. Se tu quiseres compartilhar quando for falar sobre alguma, não é obrigatório também. Ok. É porque deixa eu abrir aqui, então, Aham. aqueles links que eu te passei. Uhum. Ok. Ah, eu acho, então, que eu vou começar pelo primeiro link que abriu aqui, por acaso, que eu falei que teria a ver esse negócio da minha estafa musical com uma dessas notícias aqui. E Uhum. eu acho que vai ser essa. Na verdade, essa é uma não notícia, mas que aqui, ó, eu tenho mais discos que amigos eles compartilharam. Por que eu falo que é uma não notícia? Porque isso daqui é. Se eu consegues colocar na tela aqui? Acho que tu aqui. Ah, tá, desculpa. Vai. Isso. Eu falo que é uma não notícia porque isso aí aparentemente foi uma entrevista em, sei lá, 2014, sabe? E que foi reavivada por um outro Uhum. site, daí eles colocaram isso. Ah,
E olha, eu acho que isso tem mais a ver agora do que quando ele falou inicialmente, né? Eu estava Sim. procurando outra fonte dessa notícia e ele estava falando que ele culpa a série Friends por glamorizar essa cultura do café, assim, de tu ficar com os Uhum. teus amigos num café falando abobrinha e Uhum. tomando cappuccino, tomando espresso, né? E eu acho que muita gente que leu isso aqui talvez tenha lido de forma errada, porque como de costume, Noel Gallagher se diz furioso com quem gasta dinheiro com café e não com discos. Não é isso, né? Não é isso. Ah, é um clickbaitzinho, assim, é Exato. um Exato. pega as pessoas pela raiva, assim, nossa, o que esse otário falou dessa vez? Tário falou. Ah, mas, mas então, o que ele está dizendo, né? Que as pessoas elas pagam, e a gente sabe que isso é caro, né? Elas pagam por um expresso. Às vezes o preço de se não um disco, um CD. Uhum. E o expresso ali, sei lá, tu pode tomar em 3 minutos, assim. E o disco, pode ser que esse disco te acompanhe pro resto da vida, sabe? Uhum. E eu concordo com ele. Mas eu estava pensando, e de novo, aqui entra aquele saudosismo comum, uh, que eu não sei se tu concordas com isso, porque tu tens outras visões sobre isso, mas eu acho que você dá muito mais valor àquilo em que você gastou dinheiro. Uhum. Então, eu vou começar com a historinha de princesa, mas eu não vou Lá terminar com a vem. historinha de princesa. Ah, eu lembro que quando eu importava um CD na internet que demorava tipo um mês ou mais para chegar, aquilo quando chegava, meu Deus, era o mundo. Eu vou sorver cada segundo disso aqui. Mas aí eu pensei que nem é só o comprar. Claro que aí a gente se distancia do que ele falou. Ele está falando de comprar. Mas eu pensei em como essa escassez fazia a gente valorizar mais. Por exemplo, tu quer baixar uma música, sei lá, uma música específica, mas nunca tem o seed, né? A pessoa Uhum. que tem o arquivo que vai passar, né? No, sei lá, qualquer. Quais eram os mais populares? LimeWire, Kazaa, né? Emule. Mule, é. Então, tu sempre vai lá, mas está faltando aquela partezinha. Aí, um dia, de madrugada, entra alguém que tinha aquela parte, completou a música. Pô, maravilha, aquela música tu vai sorver. Ou quando tu tá procurando um disco, isso talvez um pouco depois, tu não acha esse disco. Quer achar, tipo, em zip, né, ou RAR, em algum Uhum. blog na internet, baixar o disco direto. Aí tu entra o link, pô, esse link já expirou. Aí tu Sim. encontra e baixa. Pá! Agora sim. E o que acontece hoje, eu vejo que um dos extremos possíveis de atingir é o que eu estava tendo. Eu tenho acesso a tudo, você tem acesso a tudo, a gente tem acesso a tudo e eu não aguento mais. Sim. Eu estou ouvindo demais, eu quero ouvir Sim. menos. Eu preciso ouvir menos. Então eu estava pensando até hoje se eu não vou, já que é um novo mundo e não dá para ser desse jeito que era, ou seria muito difícil, eu mesmo criar limitadores. Sim, Tipo, com certeza. eu só vou ouvir 4 discos novos por mês. Ponto. Se eu, né? Por Uhum. exemplo. Uhum. Isso poderia fazer
com que eu valorizasse mais e repetisse as audições e tal. Eu não sei o que tu pensas disso tudo, porque eu acabei falando de duas coisas, mas que eu acho que são parecidas. O que tu acha dessa coisa do No Gallery? Eu acho, sendo bem honesto, que a gente está falando de uma discussão que já passou, inclusive. Essa questão, tipo, do streaming, etc. Porque hoje em dia, eu acho que a gente já está além disso, sabe? A gente já está na questão, tipo, de IA, na questão, tipo, de consumo de música por TikTok, sabe? Essa coisa de ouvir música realmente, tipo, de eu consumir música, de consumir álbum, são coisas que aos poucos estão se desfazendo, sabe? Essa coisa, tipo, de realmente sorver, consumir, ter esse interesse pela música como algo realmente pensado, assim, algo realmente que tem algum nível de reflexão, assim. Eu acho que é algo completamente passado, assim, tipo, eu vou comprar um disco, ou eu vou baixar um disco. As pessoas escutam música de uma maneira que é muito, como tu falou, assim, para preencher um vazio, assim. Mas, com certeza, muito mais através de conteúdo, através de... tipo, tu vai ouvir as músicas mais ouvidas no Spotify Brasil, por exemplo, vai ser músicas de TikTok, assim, tipo, a imensa maioria. Então, eu acho que a gente está falando de essa discussão do Noel Gallagher, assim, é uma coisa que talvez tivesse sentido, sei lá, 10 anos atrás, quando o Spotify... exatamente. Porque hoje em dia a gente já está em outro lugar, sabe? Mas mesmo assim, é porque a coisa só vai piorando, né? Mas, pô, vamos voltar um pouco e analisar o princípio. Nem vamos chegar em IA ainda, essas são outras discussões. Mas isso não te incomoda? Tu nunca sentisse essa estafa musical? Ou... Não, com certeza uma coisa que eu penso é na questão da acessibilidade, assim. Tipo, de ter tudo acessível o tempo inteiro gera uma sensação de que nada é especial, isso com certeza. Né? Faz com que nada tenha essa aura, assim, essa coisa tipo do ritual. Com certeza isso se perde. Eu vou reclamar disso? Eu vou falar que isso é ruim? Jamais. Porque isso me fez ter acesso a coisas que eu tenho certeza que se não fosse isso, eu jamais teria. Pela questão de valor, pela questão tipo de localidade. Então, eu tenho certeza que se eu não tivesse acesso a streaming, muita coisa que eu conheço eu não conheceria. Eu falo nem só no sentido de quantidade, assim, mas de realmente de, sabe, coisas que só através disso eu conheci. Então, eu acho que a internet, ela democratiza muito, e é uma coisa que eu acho muito, muito boa, assim. Se isso vale a pena, toda essa questão, tipo, de perder essa aura, de perder essa coisa especial, aí é outra questão, sabe? É uma coisa que eu não sei te dizer. Mas eu penso muito nessa questão, sabe, dessa acessibilidade o tempo inteiro e de como isso não necessariamente faz com que as coisas deixem de ser especiais, sabe? Porque hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo. Então, tem que haver um movimento da pessoa sempre em procurar, em ter esse interesse, sabe? Tem que haver algo... Se tu não é naquela coisa automática, nessa coisa assim, tipo, de tu deixar as coisas sabe, tu botar numa playlist aleatória e ouvir o que vem e, sabe, consumir as coisas dessa maneira que é passiva, eu acho que tu consegue ter uma relação, desde que tu tenha esse autocontrole, um ritual mesmo, sabe? Por exemplo, eu criei um ritual de toda semana ouvir minhas descobertas da semana do Spotify, sabe? Então, é uma coisa assim que eu poderia todo dia ouvir uma playlist aleatória com coisas escolhidas para mim. Mas é uma escolha minha, assim, sabe? De ter esse ritual, assim, e
eu acho que são maneiras que a gente vai fazendo para consumir as coisas de uma maneira um pouco mais consciente, para não ter essa sobrecarga, sabe? Que eu acho que é o que acontece, assim, porque como a gente tem acesso a tudo o tempo inteiro, em todo lugar ao mesmo tempo, é realmente desesperador se tu não tiver um filtro, um controle, porque a gente tem acesso a tudo o tempo inteiro. Eu posso ver o que eu quiser agora, de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, e se eu não tiver um filtro, é enlouquecedor. Então a gente tem que saber que a gente está num mundo do século XXI, mas com um cérebro de pessoas do século XIX, século XX, assim. Então a gente tem que se respeitar também, né? Eu acho que essa coisa que tu falou de consumir menos discos novos, eu acho que faz total sentido, sabe? Eu sou uma pessoa que eu escuto pouca música nova de realmente sentar e ouvir, sabe? Eu geralmente deixo como rádio, assim, tipo, fico ouvindo, às vezes eu boto na minha playlist de ouvir mais tarde e fico ouvindo aleatoriamente. Às vezes, nossa, isso aqui me chamou a atenção, daí eu, às vezes, escuto um álbum, mas ouvir música como trabalho é uma coisa que eu não consigo, sabe? Por isso que aqui, nesse projeto que a gente tem, eu prefiro que a gente escute coisas que minimamente a gente tem interesse, sabe? Para não ficar essa coisa tipo de música como trabalho realmente, para a gente ficar tipo, nossa, eu ouvir essa bomba. Bom, isso entra em várias discussões, né? Tanto na aula quanto na própria. Eu estava vendo no Threads hoje que pelo lado do artista, que como é que é? Streaming é roubo institucionalizado, né? Você ganha 1 milhão de streams, é tanto. Você vende 1 milhão de álbuns, é tanto. Completamente diferente. Essa é outra discussão, né? Mas eu queria e eu preciso da volta da aura, sabe? Porque senão as coisas não têm valor, né? Sim. Eu já tenho essa coisa de estar numa idade onde o meu gosto musical já está se fechando, e além disso, o excesso. Então, esse é o desastre. Sim. Eu acho que é um momento de criar os teus próprios rituais, assim, e achar o modo que funcione melhor mesmo. Até para não criar essa estafa, né? Não ficar sendo uma coisa cansativa. Isso. Porque é uma coisa que a gente tem que fazer por prazer, não por trabalho. A gente não ganha para isso, então não vamos agir como se fosse um trabalho. Bom, essa foi né? Uma nova antiguíssima, né? E daí nós temos uma nova, mais nova, que vocês já devem ter ouvido falar. Vamos pegar aqui. Bota que eu boto aqui. Foi. Nossa, parece notícia de prisão dele. O jeito dele agora não tá... Porque, tipo, é muito coisa de designer, assim, a semiótica. O Kanye West embaixo, 12 anos afastado. 12 anos. É muito assim, ó. Tipo, pegou 12 anos de cadeia. 12 anos afastado da sociedade. Para pensar nas coisas que fez. Sim. Cantinho do pensamento. Tu achas que ele cancela? Ou que não vão deixar ele tocar? Que não vão deixar? Eu acho que não, né? Tipo, meu Deus, já entrou e muita gente pior aqui no Brasil. Mas tudo que envolve Kanye, assim, é difícil de pensar. Nossa, dá para saber. Daqui 1 mês ele vai estar numa pira completamente diferente, assim. Uma coisa em novembro. 5 meses em idades de Kanye é 10 anos. Então é muita... Ele vai ter lançado uns 3 discos. Vai ter cometido 20 crimes, falado 17 absurdos. Então, não dá para saber. A pior notícia do Kanye é a próxima. É sempre a próxima, exatamente. Então, não dá para saber o que vai acontecer, sabe? E é triste, porque é um artista que, tipo,
como eu vi umas pessoas falando, nossa, se fosse 10 anos atrás essa notícia, meu Deus, eu ia estar maluco, assim, tipo, né? Que loucura. Mas é Justamente tanta... quando ele veio, né? Sim, ele veio na época do Isus, eu acho, né? 2013, Nossa, auge. Sim, tava... Eu acho curioso porque provavelmente ninguém que está vendo sabe disso, mas o nosso primeiro projeto juntos, eu e tu conversando, foi para falar sobre o Donda, né? Verdade. Um projeto que que eu nunca soltei. Na verdade, a gente tem duas coisas que eu gravei contigo que eu nunca soltei, né? Não, mas essa foi solta. Essa merda foi Ah, é solta. verdade! É verdade! É verdade! Isso tá no mundo. Aqui vai cancelar, vai. Sim, estava no Spotify e tal. Verdade. Tinha esquecido disso. E o Que eu Donda acho que foi... foi o Não, momento para mim onde as sim, é o coisas. que eu ia falar. É o momento onde a chavinha virou, assim, tipo, até, tipo, como eu falei pra ti um tempo atrás, até 2018, assim, Kanye era um artista que, tipo, realmente esperava quando ele ia lançar disco, tipo, nossa, vai ter coisa nova, vamos ver o que vai sair. Aí depois disso, as coisas começaram a ir aos pouquinhos piorando, mais absurdos sendo falados, Vou e aí... pegar aqui, deixa eu dar um zoom a mais aqui, só a discografia do Kanye, então, Graduation, 808. É o teu favorito, My Beautiful Dark? É o meu. Não, é meu preferido. Provavelmente o que Yeezy, eu mais ouvi dele também. é. Eu não sei se eu não diria que é o melhor, mas é o meu preferido. Qual é o melhor? Ah, eu acho que o The College Dropout. Gente, já o primeiro? Eu Ok. acho que ele começou porque é um disco que tem muita paixão, assim, né? Um disco que é muito e é só pedrada, né? O disco inteiro é só Ok. Pablo eu não gosto. Não. Tu gostas? eu acho que é como dizem, o White Album do Kanye, né? Tipo, tem muita coisa boa, mas é um disco que é tudo, né? É loucura, assim, é um disco que é tipo que eu jamais escuto ele inteiro, porque é cansativo, é muito cansativo. E daí veio o último que eu adorei, o Uhum. Yay. 2018 foi um ano muito forte, né? Que ele lançou o Nas? Kids Ghost, teve os do Nas. É. Então, tipo, foi um ano assim que ele. E daí eu Aí até teve a fase. postei, Uhum. eu até postei no Instagram que eu tava reouvindo Jesus is King e naquela época você estava ouvindo como, putz, agora o Kanye tá na pior. Mas agora a gente ouve isso como, pô, ainda tava bom. Nossa, sim, se ele tivesse ficado gospel, crentezão, porra, fica nessa, Ainda amigo. tava bom. Sim, Ai. nossa, Daí Donda foda. 2 eu não consegui ouvir. Donda E 2 eu não daí, ouvi também. e daí temos o É bom que o lançamento é a nossa reação também, né? Tipo, lançamento, como... formato. Ah, saíram as faixinhas do Bully, né? E saíram outras por outros meios, né? Mas é difícil alguma coisa que seja audível, assim. Se a gente Então, cantar qualquer faixa das novas músicas do Kanye, a gente é banido do YouTube. sim, o Hal Hitler que a gente ouviu. E isso fala bastante pra gente ser banido. Foi uma só, Isso, foi uma, faz a mãozinha foi ainda. uma. Ai.
Mas agora é Hallelujah. My name É. is Hallelujah. Ai, Então, Jesus. tu falaste que nem se fosse aqui em Florianópolis tu ias ou só tava... Ah, não. Não sei, nesse exato momento, assim, ó, nesse exato momento, não. Se até por exemplo, se até novembro ele ficasse assim, ó, muito bem comportadinho, sem fazer peripécias, eu Peripécia. daria, eu daria essa colher de chá, porque é um artista que eu tenho, assim, né, tenho um carinho, mas nesse exato momento, assim, ó, não dá. É difícil, é Nesse difícil. exato momento, você não quer olhar para essa carinha. Não. É É, muito difícil, muito difícil. eu não tenho medo do público, como tu pareces ter, mas... É porque eu fico pensando quem é a pessoa que, tipo, olha para tudo que tá acontecendo assim, pensa, eu vou no show desse cara. Eu fico um pouco assim, sabe, meio ficado, né? Eu tenho medo de ser um imã de maluco, sabe? Sim, tu falasse isso, por isso que eu tô pensando, pô, eu não sei, eu acho que são pessoas que ou não se importam ou estão como o promotor. O que o promotor estava Uhum. falando, você lembra? Acho que tu consegue pegar a citação aí rapidinho. Ou eu Deixa posso eu ver. pegar aqui. Tava no Instagram do Roberto, do Flask lá. Ele botou a citação. Tu quer que eu Do ache? Flash, deixa eu entrar aqui. Pesquisa Flash. Ver se eu consigo achar. My Chemical. Oh, aqui. Ok. Ó, produtores de festival que prometem show do Kanye West diz que ele não é nazista e que isso não será tolerado no festival. Ele está num caminho, se você olhar o Twitter, já começou a se retratar. Artista a gente conhece. Ele é muito estratégico em várias situações de causar polêmicas devido aos contratos que ele tem. Musicalmente, o cara é um gênio, ele tem o histórico dele. Nem Deus agradou todo mundo. Estamos aqui para trazer uma atração foda. Temos uma assessoria de imprensa para lidar com essa situação. Ele já está começando a se retratar, e pela conversa que tivemos, bem, coisa boa, e O medo dessa coisa boa. ele está virando uma outra pessoa. A realidade é que ele só está causando. É o jeitinho dele, gente. Ele não é nazista. Só pra causar, só pra incomodar. Na verdade, eu acho que ele não é mesmo. Ele só está... Não. É tipo. Ele quer ver o que vai incomodar mais. Igual o negócio do Pediri lá. Que ele lançou um disco agora com o filho do Exatamente. Essa é Pediri. outra coisa para incomodar. Então, Sim, tipo, o que vai. Tipo, o pessoal assim vai ficar mais puto. Eu vou falar que o Pediri é inocente e foda-se. E é além isso. das outras coisas, né? Sim, Ai, além de todos os outros absurdos. Então é complicado, né? Bem complicado. bom, e aí, gente? Algum de vocês vai? Algum de vocês 10 que estão aí ainda vão? Olha, eu acho bem difícil alguém da Bem, nossa porcentagem. o Olha, nosso ou talvez público. a gente atraia, tipo, com essa manchete a gente atraia os fãs do Kanye. Lembra uma vez que a gente comentou, fez um vídeo sobre a Carla Perez, e começaram a aparecer os fãs da Carla Perez? Eu acho que foi Nossa, eu quando a não gente falou lembro Cinderela disso. Baiana. Eu acho que foi na época do Bully. A gente falou do Cinderela Baiana, e daí eu acho que eu botei hashtag Carla Perez, e começaram a aparecer muitos fãs da Carla Perez. Hoje em dia eu não sei se hashtag chama as pessoas, acho que não mais, É. né? Mas, ok, eu fiquei me perguntando uma coisa. Bom, é possível que haja backlash, né, tal, tudo aquilo.
eu tava me perguntando Disco sobre A Vinda aquela do coisa... Kanye. Sobre o Kanye ainda. Uhum. Deixa eu, inclusive, voltar lá pra carinha dele. Sobre os shows do Rio, né? Aqueles shows, mega shows que estão acontecendo, e que o prefeito queria trazer o U2 e tal, então as pessoas ficam falando, show dessa pessoa não dá 500 mil, né? Uhum. E isso, inclusive, vai com outro rapper que tá vindo pra cá, que é o Kendrick Lamar. Uhum. E assim, eu acho que o Kendrick não é muito popular aqui. O rap no Brasil é uma coisa muito... Rap americano, assim, é uma coisa muito elitista. Isso. É uma coisa muito, tipo, de garoto de condomínio, assim. Porque... exatamente, tem a barreira linguística, né? Claro que tem artistas que rompem, tipo o Eminem, tem artistas assim que... Era o que eu ia chegar. Tu achas que um show do Eminem em Copacabana seria um público similar ao da Lady Gaga? Não, não. Não? Eu acho que é um artista que já teve seu tempo, talvez, tipo, 20 anos atrás, talvez, mas hoje em dia eu acho difícil, sabe? Porque eu não vejo as pessoas, tipo, no Brasil, assim, falando, sabe, de Eminem, ouvindo. Sim. Imagina Kendrick. Né? Não, o Kendrick é uma, tipo, quando teve aquela coisa do Super Bowl, assim, tipo, algumas pessoas falaram, tipo, trazer o Kendrick em Copacabana. Mas tipo, é muito nichado, assim, né? Eu acho que o hip hop americano é muito nichado, é uma coisa muito daquela cultura, fala daquelas coisas ali. E aí a barreira linguística, né? Que é muito difícil. Quando não é um artista que tem... Sim, tipo, quando o sim. Eminem coloca a Rihanna no... né? Daí os versos são... Mas aí tem a Rihanna no refrão. Então, por isso que eu vejo, assim... A gente que é ligado nessa coisa de música, assim, gringa, nossa, o Kendrick é uma figura enorme. Mas quando a gente pensa num show dele aqui, é tipo, é uma casa. Sim, Assim. sim. Tem muito artista assim. O próprio Kanye é um artista que, tipo, lá fora é um artista gigantesco, mas aqui não tem essa projeção. Jay-Z, por exemplo, Jay-Z, se vem para cá, não enche Sim. Uma Arena Opus. Nossa, isso é triste. E pior é que eu já vi nas lives do Regis Tadeu a galera comentar de vários outros artistas e bandas enormes que aqui tu não consegue 3 mil pessoas. Sim. Que lançou, relançamento que eu tô ouvindo agora, essa semana, o Bruce Springsteen. A última vez que ele tocou aqui, em São Paulo, né, sei lá, tocou para 5, 6 mil pessoas. Não, é porque tem artistas fora... que são muito... Também é uma coisa muito americana, né? Tem artistas que é uma coisa muito de lá, assim, sabe? É uma coisa muito... que não tem esse apelo tão internacional, assim. Eu não sei se é uma coisa que é só no Brasil ou se é uma coisa geral, mas, tipo, o Bruce Springsteen é um artista que eu acho que é muito americano, assim, muito a cara dos Estados Unidos. Pelo que eu vejo, assim, turnê na Europa é estádio lotado. Curioso. Um amigo meu foi na Suécia e, para quem não sabe, que é uma coisa incrível por si só, né, esse lançamento do Bruce Springsteen, Deixa eu tirar aqui um pouco a carinha do Kanye. Eu acho que são 5 ou 6 discos que são coisas que ele poderia ter lançado, mas não lançou. E daí, então, são, acho que 5 horas e meia de música, assim. Gente, tu tá ouvindo? Tô, tá ok? Não, tu tá ouvindo esses discos? Tô ouvindo, já comecei o primeiro. Aí vem a estafa. Não. Quando eu ouvi o Bruce, eu pensei, essa aqui é a minha música.
Essa foi. Essa. Tô na sintonia. Aí já não rolou a estafa. Mas o que O eu ia Bruce falar. Springsteen. Vai. Não, só um parênteses. O Bruce Springsteen é um desses artistas que tem. Tipo, tudo que eu escuto, eu gosto muito, mas eu nunca parei pra ouvir toda a discografia, sabe? Olha Mas só. tudo que eu escuto, eu gosto muito. Sim, Muito curioso isso. é incrível que ele tem coisas que ele muito bem poderia ter lançado. São coisas muito boas, mas na hora ele. Não vamos colocar. E tu viu que saiu o trailer do filme recentemente? Que filme? Da biografia dele. Ah, sério? Vai ter? Não. Sério? Mas é documentário? Não, é filme. Oh, ok. É sobre a época que ele gravou o Nebraska, eu acho. Ok. Bom, enfim, entramos nessa tangente. Desculpa te interromper, mas fala que tu ia terminar. Não. Eu ia fazer uma piada que agora, pelo tempo, acaba de ficar podre, que o disco são 5 horas e meia, que é basicamente o tempo que ele usa para os shows, né? São shows imensos. Eu, como público, 3 horas de show, eu não aguento mais. Imagina o artista, né? Com 70 e muitos anos que o cara deve ter. Bom, sim. Então, temos esses rappers vindo para cá. E o nosso último assunto aqui que eu trouxe, porque é um assunto muito querido por mim, são os 80 anos do Raul Seixas. Sim. Se vivo estivesse. Eu não sei qual é a tua relação com o Raul, Carlos, e o que tu já ouvisse. Não, o Raul é um artista que é muito... Como eu falei no primeiro episódio, o Humberto Gessinger foi, eu acho que ele é um artista que é bem seminal para mim, assim. Sério? Pra ti também? Nossa, sim, tipo, eu lembro de quando eu era criança, eu ouvi muito tipo, a gente tinha um CD tipo de coletânea, eu me lembro de pegar um radinho desses microsystem, assim, e levar pro quarto e ficar ouvindo. Eu era muito, tipo, devia ter uns 8, 9 anos, sabe? Eu acho que sempre foi um artista que é muito... pinta imagens que são muito vivas, assim, né? Tipo, muito... Tipo, tem essa questão da história, essa questão, tipo, do cowboy fora da lei, assim, essa coisa, assim, muito cinematográfica, que cria imagens que são muito coloridas, assim. Então, eu acho que é um artista que pintava essas imagens, assim, que para a mente da criança é muito estimulante. Eu adorava. Aí não é um artista que eu acho muito bom. Eu não sabia disso. Eu achei que o Raul era uma coisa assim que tu fizesse como dever de casa, sabe? Depois não. ouvir um disco. Eu gostava muito. Eu analisando, eu vejo que eu tive 3 grandes paixões musicais na infância. Uma delas foi por causa do meu irmão, que era Bob Marley. Ele ouvia muito Bob Marley. Nossa, eu não sabia disso. Sim, aí eu acabei entrando nessa também. A outra foi o Iron Maiden, que era principalmente pelas imagens, a música era um bônus. O que eu acho, então, mais orgânico é o Raul, porque ali tinha um pouco da imagem, a imagem do místico, assim, ele tem umas fotos com um chapéu, né, roxo. Aquela né? peruca branca, assim, Isso. Aquela coisa assim do mago da montanha. Mago. Mas eu fiquei pela música, certamente, e curioso tu falar isso porque foi mais ou menos nessa época, eu tinha uns 7, 8 anos também. E aquilo tomou a minha vida, assim, era o meu hiperfoco. Hoje, né, a gente fala disso, era total hiperfoco. Eu só queria saber do Raul, eu queria, enfim, comprar os CDs, na época de comprar CD. E, curiosamente,
Eu te emprestei a biografia do Raul? Eu não lembro se Não. isso aconteceu. Deixa eu até pegar aqui para mostrar. Ele está meio de difícil acesso, mas esse livro aqui do... Uhum. Tu não pegasse emprestado comigo? Não. Ok. Muito bom, inclusive, para quem quer saber assim, a vida do Raul. Não diga que a canção está perdida. Muito bom. E eu tinha esse outro livro sobre ele que eu comecei a ler agora em homenagem aos 80 anos imaginados. E logo de início tem uma coisa muito, muito curiosa que ele conta. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a parte exata, senão eu simplesmente reconto aqui. Tá, não achei, mas eu lembro. Parece que todo ano tem uma passeata, né? Uma passeata dos admiradores do Raul, tal, e em São Paulo. E esse cara falou que em vários anos existe algo chamado a panela do diabo lá. O que é a panela do diabo? É de fato um caldeirão onde as pessoas colocam o que eles têm de bebida alcoólica. Vinho, cerveja, uísque, vodka e às vezes até LSD, o que tu quiseres contribuir, tu joga lá. E se tu quiseres, tu pode pegar um copinho. Tu deixa um pouco e tu levas um pouco. Um pouco da alma, né? Meu Deus, como é que alguém... Imagina uma mistura de todas as bebidas possíveis e mais outras coisas, e a galera toma. Não me faz querer ir para a passeata do Raul. Não. Mas eu fiquei ouvindo bastante assim, algumas coisas dele, não parei num disco específico. Eu não sei se tu tens um disco favorito. É porque como é um artista que... Tipo... do quão ecléticos os discos eram, né? Sim, é um artista que ele conversa com vários gêneros, assim, eu acho isso muito legal nos discos dele. Mas ele tem uma sequência ali de, acho que 3, 4 discos que é realmente só pedrada, né? Nossa. É o Krieg Rabandolo, o Gita e o Novo Eon, que para mim é o favorito, mas poderia ser outro. Eu na verdade, o Krieg Ra é um greatest hits, assim, né? Metamorfose Ambulante, Ouro de Tolo, quase todas ali são... enfim, gente, ouçam Raul. Eu inclusive estava vendo o vídeo do Regis Tadeu sobre isso, e ele falou que aquela música Doce Doce Amor é do Raul. Doce Doce Amor. Nossa, não sabia. Não sabia. Porque ele era produtor antes de ser cantor, né? Nossa, porque não realmente deu certo. Não sabia. Então ele produziu muita gente da música popular, assim, do que vendia. Né? Então, uma figura que, como alguém disse, se tivesse viva hoje, seria cancelada toda semana. Tipo o Tim Maia. Mas, como não estão vivos, nós temos o Kanye, que está representando aí os cancelados toda semana. E é isso, esperamos que nós não sejamos cancelados pela menção a uma faixa do Kanye. Não vamos. Não. Tô pensando agora essa feature de Kanye, Tim Maia e... Qual outro que tu falou? Raul Seixas. Nossa, o Kanye poderia fazer um sample de Tim Maia. Eu acho que tá bem no... Nossa. Forte essa pensata, hein? Joguei a ideia no universo, ó. Vai que vem. Porque tem a Homem na Estrada do Racionais, né? Que sampleia. Tim Maia? Tim Maia.
Bom, eu acho que é isso que Acho temos que é isso. por hoje. De novo, Depois de muito muitos obrigado. problemas técnicos e... Problemas técnicos, mas veja, há um progresso. Estamos chegando a algum lugar. Não sabemos onde, Não sabemos onde. mas estamos chegando a algo Sim, diferente aqui. sim, Vai ficar cada vez estamos melhor. indo. Sim, Somos sim. bons. Muito obrigado por terem visto até aqui. Agradecido. Abraço, um beijo, um abreijo. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.